Pela primeira vez no Clube Lê Latinos, a gente leu um livro de contos e apesar de eu não ter a mínima ideia do que ia dar fazer essa leitura em grande grupo, eu fiquei muito feliz com o resultado porque foi uma leitura das mais satisfatórias e que mais agradou quem está participando do clube, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse livro tão especial que é o Doce Inimiga Minha, da Marcela Serrano. Eu não conhecia a Marcela até o ano passado, eu lembro de ter visto o nome dela em algum lugar, procurado um livro pela sinopse e colocado esse aqui na wishlist porque tinha me chamado a atenção. E aí eu ganhei ele de presente no ano passado, num presente que a Bárbara mandou pra mim, né, junto com outros amigos aqui. E eu tava desde então esperando o momento certo para ler e achei muito bom colocar no Clube Lê Latinos para então ler com mais gente. Só que eu não fazia ideia de como ia ser realmente, porque as pessoas não têm geralmente o costume de ler contos, né? Ou têm dificuldade, não conseguem se conectar, ou não acham tão interessante, ou se desinteressam ao longo da leitura, né, pelo livro. E é sempre um desafio colocar livros assim em proposta de leitura conjunta, mas acontece que a Marcela Serrano escreve tão bem e traz temas que são tão importantes pra gente, especialmente para as mulheres, que não tem como não se envolver. E então, essa foi uma leitura que eu adorei fazer e que o grupo também gostou demais. E eu espero comentar um pouquinho aqui sobre ela com vocês, dando um destaque especial para os contos favoritos, tá? Não para todos, porque senão eu ficaria 3 horas falando como foi o que aconteceu lá no clube. A gente ficou 3 horas nesse encontro e foi lindo, mas não cabe aqui no YouTube fazer isso, né? Então a gente vai fazer uma pequena seleção para esse vídeo. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Ah, e vem também fazer parte do Clube Lê Latinos. Dá para vocês assinarem e participar desses encontros, clicando aqui no link que eu deixo bem abaixo do vídeo, para conhecer um pouco do projeto e saber mais como pode assinar e participar desses encontros para conhecer mais das literaturas latino-americanas. Acho que eu posso comentar um pouquinho com vocês sobre a autora, né? Ela é uma autora que começou a escrever já mais velha, ela começou quase com 40 anos e publicou mesmo o primeiro livro aos 40 anos, em 1991, que foi um romance. Mas ao longo desses últimos anos, então, de carreira, ela escreveu bastante coisa. Ela já tem vários livros publicados, a maior parte deles é romance, mas tem também contos, como é o caso desse livrinho aqui. E ela é uma escritora muito engajada, uma escritora feminista, de esquerda, que participou de vários movimentos no Chile contra a ditadura militar, até que teve que se exilar. Ela foi viver um tempo em Roma por causa disso, por causa das manifestações dela, porque no começo da vida dela, ela era artista plástica, então ela pintava, e nessas pinturas era a forma como ela se expressava, né, contra a ditadura. Bom, teve que se exilar, ficou um tempo fora, depois voltou, ainda trabalhou um pouco com pintura, mas por fim abandonou esse trabalho e começou a se dedicar à literatura. E eu acho que isso fez uma grande diferença na escrita dessa autora, porque quando ela não começou muito insegura, ela já começou mostrando tudo o que ela sabe fazer, colocando aqui nos livros dela uma literatura madura, uma literatura muito bem feita, com narradores que são impecáveis e que tem ambientações muito bonitas. Então é uma diferença isso, né, quando o autor começa a publicar mais tarde, e no caso da Marcela Serrano eu acho que isso foi muito positivo. Mas no Doce Inimiga Minha, o que a gente tem? A gente tem 20 contos que são bem diversos entre si, mas que tem um ponto que vai ligando todos eles, que é justamente essa coisa do feminino e do feminino que é atrelado ao pecado, né? Tem uma epígrafe, e isso eu acho legal de comentar com vocês, que foi uma das participantes do clube que levantou, né, pra gente essa hipótese, porque na epígrafe diz assim: todos os pecados são tentativas de preencher vazios. E parece que todos os personagens aqui, mesmo que sejam tão diferenciados, estão tentando preencher os seus vazios, cada um a seu modo. Algumas mulheres estão tentando preencher os seus vazios com
o cuidado pela aparência física, né, pela estética, entrando nessa coisa da pressão estética pela beleza. Tem outras que estão tentando preencher esses vazios comprando coisas, acumulando roupas, acumulando joias. Outras estão usando o cigarro, né, para preencher esse vazio, a comida também. Outras estão se afogando no trabalho. Outras se agarram ao casamento, como se fosse a última coisa possível para elas. Enfim, são vários os dramas, mas todos eles a gente conhece muito bem. Se não porque a gente viveu, porque talvez a gente tenha visto outras mulheres passando por isso, a gente tenha familiares que tenham passado por isso, a gente tenha mães, avós que tenham passado por isso. Tem alguns contos que são bem contemporâneos, outros que dão uma ideia um pouco mais antiga, se passam um tempo um pouco mais longínquo, mas todos eles conseguem conversar com a gente justamente por essa grande capacidade que a Marcela tem de trazer essas narradoras que são universais, são mulheres que a gente conhece de uma forma ou de outra. E uma das características que eu mais gosto da escrita dela é a forma como ela antecipa fatos na hora de contar. Todos os contos, ou quase todos, começam com uma informação que já pressupõe uma compreensão da gente. Ele vem trazer um dado como se a gente já soubesse daquilo, né? Como se a história estivesse partindo da metade para o final. Ou então como se estivesse partindo do próprio final. Depois ela volta, retoma e conta outras coisas que vão ajudando a gente a entender o todo da história. Mas vários desses contos fazem isso, e eu acho que esse estilo de narrar, que não é exclusivo dela, tem outros autores que fazem o mesmo, por exemplo, o Gabo também faz, acho que esse estilo favorece o nosso engajamento, né? A gente fica muito curioso para saber mas o que é isso? O que está acontecendo? Quero saber mais, e aí a gente segue lendo. Alguns contos são bem curtos, outros são muito extensos e quase poderiam ser uma novela, mas quase todos eles terminam assim no susto, terminam num ponto ápice que a gente fecha aquele conto e não sabe muito bem como agir depois, né? Algumas das assinantes do clube falaram isso, né? Que terminavam um conto e ficavam por um bom tempo pensando nele. Eu acho que essa é uma das maiores habilidades que os contistas têm, né? Fazer com que o conto nos pegue por nocaute, né? Nos conquiste assim, no supetão, no susto. E ela faz muito isso. Além de tudo que eu já falei, ela tem ambientações e descrições de personagens que eu acho fantásticas. Em especial duas que ela faz aqui, mas eu vou ler uma delas para vocês terem uma ideia. Mas para facilitar a vida de vocês, eu vou comentar aqui os meus contos favoritos, porque assim, caso vocês fiquem interessados e depois adquiram o livro, vocês podem vir aqui comentar, comparar com as nossas impressões de leitura. Então, dentre esses 20 que tem aqui, eu gostei muito do conto Misiones, que se passa na Tríplice Fronteira. Dificilmente se vê falar sobre essa Tríplice Fronteira, que fica ali, né, na cidade del Este, no Paraguai, Foz do Iguaçu, no Brasil, e eu não me lembro o nome da cidade na Argentina, né, mas é uma região muito específica, lá onde tem as cataratas, e tem esses 3 pontinhos de países pra gente estar ao mesmo tempo, né, e eu acho muito legal que ela faz isso. E nesse conto tem uma personagem que está em viagem, ela quer conhecer uma cidade onde viveu o escritor Quiroga, o Horácio Quiroga, que escreveu aqueles contos de amor, de loucura e de morte. Já falei sobre esse livro aqui também. E achei muito bonito, tanto a intertextualidade com Quiroga, o estilo do texto é muito parecido com o estilo de narrado do Quiroga. E além de tudo, essa referência a uma região que não é muito conhecida. Outro conto favorito meu é o Sem Deus Nem Lei. E aqui entra a questão do aborto. Existe aqui uma personagem que tem muito medo do feminismo, uma mulher de classe média alta, e que acha que o feminismo vai acabar com a vida dela, porque vai tirando todas as certezas que ela tem, inclusive a fé na igreja, e ao mesmo tempo ela precisa amparar a filha que precisa fazer aborto, né? E isso volta para essa personagem quando sai alguma matéria no jornal sobre uma mãe que está lá lutando pelo aborto, pela descriminalização do aborto, porque a sua filha de 13 anos foi estuprada. Então tem todo esse conflito aqui dessa personagem, e é um conto que eu achei muito bem escrito. Outro que eu gosto muito é o A Mim Me Coube a Bandeira, em que tem uma personagem do século XX que está ali vivendo dos seus bordados, com muita penúria, mas vivendo ainda assim, e que encontra em sonhos uma personagem histórica que era muito famosa naquela cidade, e essa personagem era costureira também, bordadeira, e elas começam a conversar,
e nisso vem muito da história das mulheres e as personagens mostram como nada mudou para as mulheres, mesmo tendo passado séculos que as distanciavam, né? A situação da mulher ainda é muito semelhante àquela do século XIX, da mulher que só fica em casa, da mulher que não recebe os louros de nada, que não pode sair. Enfim, é um conto muito marcante, eu gostei demais. Aparece a ditadura também. Aliás, a ditadura é um tema recorrente nesses contos aqui, como costuma ser na literatura chilena. Outro conto favorito é o Fêmeas, um divertimento, mas esse eu não posso dizer porque é um favorito, porque senão eu corro o risco de dar spoiler, mas eu posso dizer para vocês que esse divertimento é bem real e tem uma surpresinha no final do conto. Depois, o Seu Norte também, um conto que fala muito sobre a ditadura, uma mulher que está esperando vingar o desaparecimento do marido, né, tá ali alimentando essa esperança enquanto o Pinochet ainda está vivo, mas aí o Pinochet morre e ela fica perdida na vida, né? Outro conto que eu gosto bastante é o Outono, vai falar sobre maternidade, vai ter uma surpresinha também no final do conto, uma personagem que faz algo muito inesperado. Também gosto do Homem do Vale, esse aqui é um dos mais extensos do livro e é o que vai fazer essa perspectiva da sina da mulher do campo, né, que é sempre afetada por esses homens, são sempre afetadas por esses homens do vale, que chegam, atrapalham a vida delas, engravidam elas e depois destroem o que podem destruir das suas vidas, o que resta, né? Apesar de tudo isso, tem um final muito forte, muito surpreendente e que acaba deixando a gente reconfortada, sabe? É um conto muito interessante. Depois vocês vão conferir e me digam se também acham. Em Cima da Borracharia é um conto que eu achei espetacular também. Vai entrar a questão do casamento, mas não só isso, vai entrar a questão da pressão familiar pela estética, por exemplo, uma família de classe média alta que tem uma filha ali que começa a engordar por problemas de ansiedade, ela começa a comer mais, engorda e a mãe fica naquela pressão para ela emagrecer. E ela encontra no casamento uma válvula de escape, mas que não vai ser tanto escape assim. Por fim, o 2 de Julho, que é o último conto, que vai falar de um cara, um macho, que tem as suas frustrações e que descarrega tudo isso na sua mulher, falando mal dela, enfim, tratando-a mal, e que é inconformado com a situação atual das mulheres, porque ele acha que as mulheres são muito atrevidas agora, e que não é como no tempo da mãe dele, que tudo aceitava, que tudo acatava. E nisso ele vai procurar algum modo de se consagrar, né, de se respeitar, se fazer respeitar pelos outros, mas o destino dele parece não ser muito esse do sucesso. É um conto que vai incomodar pelo machismo que traz, pela misoginia, mas que ao mesmo tempo mostra essa masculinidade frágil que tanto assola os homens, né? Enfim, gente, é um livro muito complexo, muito bem feito, muito bem escrito. Tem uma das ambientações e caracterizações de personagem que eu mais gosto e que eu recomendo demais a leitura. Vou exemplificar só com um trechinho que tá no conto Misiones, quando ela vai caracterizar um personagem que ela conhece, né? A protagonista conhece o Mohammed e ela diz o seguinte sobre essa figura. Ele diz chamar-se Mohammed Azir. Nuvens poeirentas de história atávica cruzaram sua expressão, como se cada antepassado lhe tivesse legado uma tempestade de areia. Seus olhos eram redondos, vivos, negros, um negror tão denso como o de um veludo antigo. Assim era Mohammed. Essa descrição é simplesmente perfeita, maravilhosa, linda, e ela faz isso várias vezes. Nos mais estranhos contos, ela encontra uma maneira de trazer essa escrita tão bonita, né? E por isso ela me encantou. Fica a minha recomendação. Espero mesmo que vocês vão atrás da Marcela Serrano. Vou deixar aqui embaixo uma entrevista também com ela para que vocês possam conhecer mais dessa figura que tanto me impactou esse ano. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa dessa escritora ou se ficaram com vontade de ler. E comentem qualquer outra coisa, porque esse espaço é para isso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.